Boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para uma noite de aprendizado, de conhecimento, que nos engrandece bastante. Mas antes eu tenho que passar os recadinhos da casa, né? Sei, pessoas que vieram a primeira vez. Quem já está acostumado já sabe dos recados, mas eu tenho sempre que comentar sobre eles, né? Nós temos palestras e passe todos os dias, à noite, na quarta-feira é à tarde, no sábado também à tarde e no domingo de manhã também às 10 horas. Também tenho essa parte de palestras e o evangelho. E no domingo tem a evangelização infantil, onde vêm as crianças, enquanto os pais ficam na palestra aqui, as crianças ficam no outro setor também aprendendo sobre a doutrina. Temos o atendimento fraterno, né, que quem quiser passar pelo plantão, chegar uma meia hora antes, porque assim dá tempo de conversar com alguma pessoa daqui, da casa, para depois poder assistir a palestra também. E quanto à área social, a casa atende 85 famílias, todas cadastradas, e todo segundo mês sábado do mês é feita uma entrega de uma cesta básica. E para esse mês estão precisando de óleo, açúcar, são esses os itens que estão faltando bastante, né? O óleo, açúcar, a bolacha pode ser doce ou salgada, sal, esse molho de tomate já pronto, né? Farinha, pode ser farinha de trigo, farinha de mandioca, isso fica a critérios de vocês. Trazendo um item já é o suficiente, porque de um em um, né, vai completando a cesta. E é feito também, todos os sábados, um trabalho com os moradores de rua, aí nas imediações do metrô, ali Carandiru, e a partir das 4h30. Quem também quiser participar, é só vir ajudar, pôr a mão na massa e participar. E sobre o livro Mirabelle, que hoje não está aqui o banner, porque estão pintando a casa, o volume 1 e 2, ele foi editado aqui na casa mesmo, e ele pode ser adquirido na livraria, e toda a renda reverte para a casa, né? Eu acho que os recados eu já dei todos. E agora nós vamos nos acalmando, tranquilizando os nossos corações, trazendo o nosso pensamento para cá, dentro dessa casa tão abençoada, que nos recebe de braços abertos. Onde estão aqui os amigos da espiritualidade desde cedo, preparando esse ambiente para nos receber. Que possamos fazer o melhor de nós agora, nesse momento. Que sejamos receptivos a tudo que for falado aqui, tudo que for explanado, porque esse conhecimento que fomos adquirir aqui hoje só vai nos engrandecer e valorizar bastante a nossa parte espiritual. Que sejamos todos abençoados por Deus, por Jesus Cristo, nosso Divino Mestre. Que assim seja, em nome do Senhor. Quem vai fazer hoje a palestra é o Luiz Henrique e é sobre parentela. Bom, boa noite. Sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria, não é? Uma oportunidade muito boa essa de nós estarmos aqui reunidos e podermos falar, não é, da doutrina espírita, do Evangelho do Mestre Jesus, sobretudo à luz da doutrina espírita, que é tão esclarecedora, tão consoladora. Através da doutrina espírita, nós encontramos as respostas para muitos dos nossos problemas, dos nossos desafios. E esse é um momento muito importante, né, nas nossas vidas, na nossa existência, porque é justamente através dessas palestras, através das reflexões, que nós vamos recebendo estes ensinamentos, não é, do Evangelho, da doutrina espírita. E esses ensinamentos são como aquelas sementes que nós vamos lançando, não é, nos nossos corações,
para que elas possam aflorar ao longo da nossa existência. Que é o que nós falamos, quando tudo vai bem é fácil nós falarmos, é fácil ouvirmos. O grande desafio é no momento das dúvidas, no momento do desespero, nos momentos das dificuldades. E é aí que nós precisamos nos lembrar, não é, de tudo isso que nós estamos falando, de todas essas reflexões, de tudo aquilo que nós também lemos, vamos ler nas nossas casas. É muito importante, não é, o estudo. Tanto que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Espíritas, instruí-vos, né? Fala da importância de nós nos instruirmos também, né? Vamos ler, começar pelo Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que é tão esclarecedor também, tão consolador. Quantas vezes nós estamos com alguma dúvida, alguma incerteza e abrimos o Evangelho, falamos, nossa, é exatamente isso que eu precisava ouvir hoje, né? Ler hoje. Não é? Então, às vezes reclamamos, falamos, estamos sozinhos. Mas se nós estivermos com o Evangelho segundo o Espiritismo, pronto, já estamos bem acompanhados, não mais ninguém, né? Porque ali realmente nós vamos ter todo o suporte para podermos seguir a nossa caminhada. E, como sempre, todos os temas, todos que vêm aqui todas as semanas já devem ter percebido, são sempre muito importantes, oportunos, e todos eles nos fazem refletir sobre algum aspecto das nossas vidas, não é mesmo? E todos esses livros que são trazidos aqui, eles também nos auxiliam muito nestas reflexões. Então, hoje, o tema foi tirado do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Então, nós vamos falar da lição 62, cujo tema é parentela. Então, já deu para ter uma ideia, mais ou menos, do que nós vamos falar, não é mesmo? E aqui nesse item, então, nós temos uma passagem dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 3, em que está escrito, e disse-lhe, sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Alguém se lembra quem disse isso? Não? Então, está lá nos Atos dos Apóstolos. E aí vamos entender, não é, essa passagem, o que ela significa. Só para a gente contextualizar, em primeiro lugar, os Atos dos Apóstolos são muito interessante, né? Essa parte da Bíblia. Alguém já leu alguma coisa dos Atos? Sim, alguma coisa. Se não, vamos ler. Porque realmente nós vamos entender ali, né, a atividade dos apóstolos, dos primeiros cristãos, logo após, não é, quando Jesus foi para o plano espiritual, não é mesmo? Então, é muito esclarecedor essa passagem dos Atos dos Apóstolos. E esse trecho, na verdade, aqui, esse capítulo, ele nos lembra daquela passagem de Estevão. Vocês se lembram quem foi Estevão? Quem foi? Na verdade, alguém aqui leu Paulo e Estevão? Sim, aí nós vamos entender um pouco mais quem foi Estevão. Porque os Atos dos Apóstolos, na verdade, o Evangelho, ele não tem muitas referências, não é, a respeito de quem foi Estevão. Apenas está dito que ele foi um dos 7 homens que foram escolhidos pelos discípulos para serem aqueles diáconos, não é, da igreja primitiva, dos primeiros cristãos. E por quê? Porque o número de cristãos estava aumentando, não é, e começou a ter alguma disputa, não é, entre os judeus, hebreus, entre os helenistas, os gregos, né, que descendiam dos judeus gregos, e sobretudo em relação às viúvas, né, desses judeus gregos que estavam reclamando que não recebiam a sua parte, né, desses mantimentos que eram distribuídos. Então, os discípulos, apóstolos de Jesus, acharam por bem instituir esses 7 homens para que eles pudessem, então, auxiliar, não é, nessa igreja. E, conforme também nós vamos ter mais informações no livro Paulo e Estevão, Estevão também foi um grande discípulo, na verdade, auxiliar ali dos discípulos, não é? Mas um grande homem, uma pessoa muito boa, não é, que falava muito bem, muito caridosa, uma pessoa muito boa e que era, por isso, perseguido pelos judeus, porque ele pregava, não é, sobre o Evangelho de Jesus. E logo após, não é, a crucificação do Mestre, nós sabemos que foi uma fase muito difícil para esses primeiros cristãos, não é? Que eles foram muito perseguidos, né? Então eles tinham que se esconder,
nada podia ser tão assim às claras, né? Não se podia falar tanto. Isso então incomodava os judeus naquela época. E eles então acabaram fazendo com que, culpando, né, o Estevão de que estava contra o judaísmo, eles acabavam levando então o Estevão à prisão. E aí essa passagem é justamente aquele momento em que Estevão vai se defender, né, contra essa sua perseguição. Aliás, é um discurso muito bonito também, vamos ler lá nos Atos dos Apóstolos, nesse capítulo 7, bem extenso, em que ele vai percorrer toda a história, não é, do povo judeu, do povo hebreu. E, na verdade, nessa sua defesa, então, ele vai então mostrar que, assim como os profetas, não é, que anunciavam a vinda do Messias foram perseguidos, ele também estava sendo perseguido. Na verdade, eles acabaram se enfurecendo com isso, e nós sabemos o que fim teve. Vamos ler o livro Paulo e Estevão, ou vamos ler também para sabermos o que aconteceu. Mas, de qualquer forma, esse trecho foi uma passagem que Deus disse a Abraão. Está lá na Bíblia também, não é? Que para Abraão sair da sua terra, da sua parentela, e ir para a terra prometida. Então foi ali toda a formação, né, dos primeiros hebreus, né, do povo hebreu, que ele foi lá para Canaã, aquela terra prometida. Então toda uma história nós temos aqui. E aí, como ele aqui cita parentela, né, a questão da parentela, Emmanuel vai fazer uma série de comentários a respeito da parentela. Na verdade, o que nós podemos tirar daqui também, Emmanuel vai falar um outro aspecto que nós já vamos abordar, em primeiro lugar, a questão do desapego. Não é? Quando ele fala para Abraão deixar, não é, a sua terra, a sua parentela, não é, e cumprir a sua missão. Porque às vezes, quantas vezes nós não somos tão apegados às nossas coisas, aos nossos bens, aos nossos parentes, aos nossos amigos, e muitas vezes até deixamos de realizar alguns projetos, né, deixamos de realizar algumas atividades, porque estamos ainda presos a essa situação. E algumas vezes nós somos convidados, não é, a seguirmos determinada missão. E isso às vezes pode implicar então a nos afastarmos momentaneamente dos nossos parentes. É muito importante refletirmos sobre isso, né? E também Estevão aqui fala o quê? Dessa obediência, não é, à vontade de Deus. Mas Emmanuel, na verdade, ele vai trazer um outro aspecto quando ele vai diferenciar a parentela da família. E o que é isso? Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar que quando nós vamos falar desses laços de família, também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, vocês se lembram, capítulo 14? O título é Honrar o Pai e a Mãe. Honra teu pai e a tua mãe. Alguém já leu aqui? Sim, né? Então, que é um capítulo também muito esclarecedor, muito importante. Em primeiro lugar, que ele vem trazer o próprio título, que é um mandamento, não é, de Deus, que Deus nos deixou, né? Moisés nos deixou esse mandamento, a primeira revelação divina, não é? Aqueles 10 mandamentos, que foi a primeira revelação divina, e um dos mandamentos, honra teu pai e a tua mãe. Nós sabemos que essa honra ao pai e à mãe é o amor no aspecto mais sublime, não é, que nós podemos conceber. Que é nós ajudarmos os nossos pais sempre que for possível, não é, estarmos sempre dando o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso amor, independentemente do que eles tenham feito, não é, se tenham errado ou se tenham acertado. De qualquer forma, só pelo fato deles aceitarem nos receber, nós já devemos ser gratos a eles, não é? Porque muitas vezes talvez eles tivessem outros projetos, outros planos para suas vidas, quantas vezes não tiveram que abrir mão, não é, de muitos projetos. Talvez muitas vezes as mães tiveram que parar de trabalhar para cuidar dos seus filhos, não é? Largaram a sua profissão, largaram planos de estudo, né? Se dedicaram anos a fio para os seus filhos, não é? E perdendo aí noites de sono, para que os filhos pudessem, então, crescer, para que nós pudéssemos estar aqui, não é? Então, nós realmente temos que ser gratos aos nossos pais só por isso, não é? E se, de alguma forma, nem sempre eles acertaram, é uma oportunidade de exercitarmos o quê? O perdão, não é? A tolerância, a paciência, porque nós também não acertamos sempre,
Nós também não somos perfeitos, não é verdade? E então nós precisamos ser condescendentes em relação a isso, não é? Todos nós estamos em aprendizado, então nós não podemos julgá-los, não é verdade? Até porque muitas vezes eles não tiveram as oportunidades que nós tivemos, não é? Talvez muitos nem tenham tido oportunidade de estudar, não é? Não conseguiram trabalhar, então nós não podemos julgá-los nesse sentido. Então, mais uma oportunidade, né, de nós pararmos para refletir e exercitarmos aí essa honra aos nossos pais. Até porque, ainda que eles não tenham feito, vamos imaginar essa situação daqueles pais que não cumpriram a sua missão, isso não significa que nós não vamos cumprir a nós, não é? Ah, porque um não faz a sua parte, nós vamos deixar de fazer a nossa? Isso é justificativa? Não. Pelo contrário, não é? Se o outro não fez, é aí que nós vamos fazer da melhor maneira possível. Se possível, a parte do outro. Não é? Se for possível, se estiver ao nosso alcance. Até porque cada um vai responder pelos seus atos. Quando nós chegarmos lá no plano espiritual, será perguntado o que nós fizemos, o quanto nós amamos, o bem que nós fizemos. E aí já pensou que feio nós darmos a justificativa? Não, eu não fiz porque meus pais não fizeram. Ora, mas e daí? O que isso tem a ver? Seus pais, cada um já foi julgado também pelos seus atos. Nós queremos saber o que você fez, né, em relação à sua vida, a oportunidade que lhe foi dada. Então vejamos que cada um de nós, então, é convidado a desempenhar o seu papel da melhor maneira possível, não é verdade? E aí, nesse capítulo, a doutrina espírita vem explicar muito bem toda essa questão do parentesco, da parentela, da família. Mas nós vamos ver que já antes, já no próprio Evangelho, nós vamos começar a ver essa diferença, não é, que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E quem nos dá o melhor exemplo dessa diferença é o nosso Mestre Jesus. Está lá no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, uma passagem em que Jesus, ele estava numa casa reunido com seus discípulos e outras pessoas estavam ali ouvindo o Mestre. Imagina como devia ser bom, né? Estar próximo a ele, toda aquela sua energia, não é? Aquela sua bondade, o seu amor, e todos os seus ensinamentos, como não deveria ser bom, né? Então muitas pessoas iam ao seu encontro, não é? Onde ele estivesse, para ouvir as suas palavras, não é? E o que acontece? De repente, a sua mãe, os seus irmãos foram atrás dele, né, para que ele fosse para casa. Olha que coisa, né? Muitas vezes a nossa própria família, muitas vezes acaba não nos valorizando, né, não reconhecendo aquilo que nós fazemos. Ao invés de eles estarem ali, não é, com Jesus, ouvindo os seus ensinamentos, foram, na verdade, chamá-lo para que voltasse para casa. E aí, então, Jesus olha para todos à sua volta e diz que ali estão a sua mãe, a sua irmã, os seus irmãos, porque todo aquele que cumpre a vontade de Deus é, na verdade, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã. Então vejamos que grande ensinamento o Mestre nos deixa. Na verdade, ele que aproveitava, não é, todos os momentos da sua vida, os mais simples, os mais corriqueiros, para nos trazer algum ensinamento. Claro, nós sabemos da questão das parábolas, nós temos também no Evangelho segundo o Espiritismo temas que nós já abordamos aqui, essas parábolas que também são tão esclarecedoras, não é? Nós aprendemos tanto com essas parábolas, uma forma também muito didática que o Mestre Jesus se utilizava, mas também no seu dia a dia, não é? Naquelas pequenas situações em que ele se aproveitava daquele momento para nos deixar, não é, alguma lição. Em primeiro lugar, também nós ficamos sabendo, não é, que Jesus tinha irmãos, não é? E ele está lá no Evangelho de João também, que ele tinha 4 irmãos. Eram José, Judas, Tiago e Simão. E também tinha irmãs, só que o Evangelho não relata o nome das irmãs. E, na verdade, também João relata que os irmãos, que eles não faziam muita questão, não é? Não se davam muito bem com o Mestre Jesus. Não é? Não aproveitaram, não é, toda essa sua grandeza espiritual, infelizmente. Não é? E é claro que o Evangelho também coloca aqui que isso não significa que o Mestre não honrasse Maria, sua mãe, claro. É que foi apenas aquela oportunidade que ele deixou, não é, para nos trazer o seu ensinamento.
não é? De que todo aquele que cumpre a vontade de Deus, na verdade, pertence a essa família espiritual. Então aí nós já vamos perceber muito bem essa diferença da família espiritual e da família corporal. Com o próprio Mestre Jesus, aquela família consanguínea dele, seus irmãos, as suas irmãs, que não entenderam, não compreenderam a sua missão, né, se afastaram dele, né, e ele então, junto aos seus discípulos, a várias outras pessoas que o seguiram, né, que tinham aquela afinidade e que pertenciam a esse parentesco espiritual. E aí então, a doutrina e o Mestre Jesus disse, não é, lá na última ceia, antes de partir, ele comentou que teria que partir, mas que deixaria o Consolador prometido, não é, que ficaria no nosso meio, que traria muito mais esclarecimentos, ensinamentos do que ele pôde trazer. Até porque se ele falasse tudo naquela época, as pessoas ainda não teriam condições de compreender tudo. Assim como hoje em dia nós também não temos. Os próprios Espíritos nos falam, não é? Está lá no Livro dos Espíritos, que nem tudo a gente ainda tem condição de compreender. E até é interessante porque o Kardec, né, ele também, como um grande, né, didata e pedagogo e pesquisador, então ele ia fazendo as perguntas, não é, para os espíritos, e ele foi responsável por toda a codificação, para que então viesse toda essa doutrina. E ele então vai perguntando e vai se aprofundando cada vez mais, né, nessas suas perguntas, até que chega um momento que os espíritos falam, olha, agora não dá mais para falar, né? Não tem mais condição. Que é mais ou menos o que a gente faz, né? Muita gente quer saber tudo que se passa, mas tudo tem um limite, né? Chega um momento que a gente ainda não tem condição de compreender tudo, não é verdade? Mas vejamos que aqui então a doutrina espírita, ela vem nos ensinar muito bem, não é, a respeito dessa questão do nosso parentesco, não é, do parentesco corporal, do parentesco espiritual. Inclusive lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina lá está muito bem explicado, não é? Então vejamos que essa questão do parentesco corporal, né, ou seja, esses laços de sangue, nossos pais, filhos, tios, primos, avós, enfim. Então nós sabemos que no seio daquela família, aqueles que estão naquela família possuem uma afinidade, na grande parte das vezes, não é? Nós nos damos bem, temos aquela afinidade com aquela família, com aquele núcleo em que lá nós estamos. Mas nós sabemos que nem sempre é assim, não é? Algumas vezes nós temos aí as tais ovelhas negras que a gente costuma falar, né, da nossa família, e vamos parar para refletir se nós também não somos às vezes, não é? Nós falamos dos outros, mas será que nós também para o outro não somos? Tem algo para nossa reflexão, né? E muitas vezes quando nós chegamos aqui à casa espírita, nós pensamos, puxa, mas o meu irmão, a minha mãe, o meu pai deveriam estar aqui ouvindo isso, né? Mas eles não estão, quem está somos nós. Então nós é que precisamos aproveitar todos esses ensinamentos para colocarmos em prática. Ah, mas ele não coloca, mas aquela pessoa, meu pai, a minha mãe, o meu irmão é muito difícil, não é? Muito rebelde. O que adianta só eu fazer a minha parte? E aí? Será que nós vamos desistir? Não, não é? Nós precisamos realmente insistirmos, fazermos a nossa parte, como nós já falamos lá no início. Se o outro não está fazendo, o problema é dele. Ele que vai responder, não é? Mas nós temos que insistir, sim, como a questão do perdão que temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja, o perdão ilimitado, tudo é a questão da nossa paciência, da tolerância, essa importância de nós desenvolvermos as nossas virtudes, as nossas qualidades, também tem que ser ilimitado, né? Não podemos desistir, podemos cruzar os braços, não, agora um caminho mais. Não. Sempre nós podemos fazer algo mais. E então, tendo toda essa compreensão da doutrina espírita, fica um pouco mais fácil, não é, de nós tentarmos vivermos de uma maneira melhor na nossa família. E aí, então, a doutrina espírita vem nos explicar que essas tais ovelhas negras, aqueles parentes com os quais nós nos afinizamos, claro que há uma explicação, há um porquê de tudo isso, não é?
Em primeiro lugar, os espíritos nos dizem que isso ocorre porque muitas vezes um espírito que ainda precisa aprender, por exemplo, crescer um pouco mais em relação ao amor, em relação à prática do bem, algumas vezes ele é colocado naquela família em que há uma harmonia, em que há amor, em que há paz, para que ele possa aprender estes valores, convivendo com aquela família harmoniosa e unida, que ele possa se transformar, possa aproveitar essa oportunidade de estar no seio daquela família. É uma oportunidade que é dada a esse espírito, não é, de aprendizado. Então, vejamos a responsabilidade nossa, da nossa família, de não nos afastarmos, não é, daquele parente difícil. Não é? De não acharmos, não, aquela pessoa é muito difícil, vamos nos livrar dela. Não. É justamente o contrário. É a nossa responsabilidade, não é, de realmente procurarmos fazer com que aquela pessoa se transforme. Que aquela pessoa aproveite aquela oportunidade que lhe é dada para que possa se regenerar, para que possa se modificar. Então isso acaba sendo também uma prova para nós, não é? É uma oportunidade para aquele espírito, mas é uma prova também que nós precisamos colocar em prática, não é? De tudo isso que nós aprendemos. Porque a teoria é tão bonita, não é? E chega um momento que nós vamos ter que praticar, vamos precisar colocar a mão na massa, não é? E nada melhor do que fazer isso do que começando em casa, que é claro, é muito importante. Vamos ajudar a casa, como a Silvia falou, as atividades sociais, assistenciais, a questão da caridade, da prática do bem, é tudo muito importante, muito bonito e necessário, muito necessário. Mas o bem, a prática da caridade começa em casa, não é? E como que nós vamos falar de transformar o mundo, que nós queremos um mundo melhor, um mundo de mais paz, de mais harmonia, de mais amor, se nós não conseguimos isso dentro do nosso lar? Como que nós vamos querer transformar o mundo se nós ainda não conseguimos transformar a nossa casa? E aí vejamos que cada um de nós aqui tem um papel fundamental. Porque muitas vezes a gente pode pensar, não, mas eu sou só mais um lá, são tantos problemas. Não, mas se nós começarmos a nos modificarmos, não é? A mudarmos o nosso padrão vibratório, a fazermos o nosso melhor, a nossa parte, talvez até a parte do outro, não importa, mas nós começarmos, não é, a exemplificarmos, nós vamos auxiliar com certeza aquela pessoa. Pode ser que num primeiro momento ela não perceba, não reconheça, não é? Ainda esteja refratária a tudo isso, mas ninguém é inteiramente mal, não é? Todos têm essa oportunidade de se transformar, não é? E com certeza aquele espírito, aquele coração estará recebendo sim essas sementes. Vai chegar um momento em que essa pessoa vai despertar, como nós falamos, seja pelo amor ou pela dor, infelizmente muitas vezes pela dor. Aquela pessoa rebelde, teimosa, né? Que passa por tantos problemas, tantas dificuldades, até que ela cansa, não é? De tanto sofrimento, talvez até de solidão, porque muitas vezes as pessoas acabam se afastando, e aí então ela percebe que ela precisa se modificar, né? Precisa fazer algo para se transformar, para melhorar, para que possa conviver melhor com o seu próximo, não é? Ou então, também, que acontece muitas vezes, aquelas oportunidades do nosso resgate, não é? Em que nós somos colocados ali para que possamos nos reconciliar. Porque nós sabemos que nós não temos apenas essa existência, apenas essa nossa encarnação, já tivemos muitas outras. E nem sempre nós acertamos, assim como ainda não acertamos, né? Estamos aí a caminho, ora acertamos, ora não, enfim. Então, vejamos que nessa nossa caminhada nem sempre nós acertamos. E algumas vezes prejudicamos ou fomos prejudicados. E algumas vezes não perdoamos ou não fomos perdoados, não é? Não exercitamos aí reconciliação. E Jesus já disse, né, lá atrás, vai, reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho. E aí nós vamos então entender que na doutrina espírita isso ganha uma dimensão muito maior. Porque enquanto nós estamos aqui, temos a oportunidade de procurarmos a pessoa e falar, olha, me desculpe, né? Ou eu te desculpo, eu te perdoo, vamos nos reconciliar, vamos nos acertar, procurar um diálogo. Agora, a hora que o outro desencarnar, já vai ficar um pouco mais difícil, não é? E aí nós vamos ter toda essa questão das obsessões, essas perseguições todas, porque nós não vamos conseguir essa oportunidade, não é, de termos esse diálogo.
Então, olha só o desafio para todos nós, não é? Olha como a doutrina espírita nos auxilia nesse sentido, não é? Nessa nossa caminhada. E aí, então, nós vamos entender um pouco mais da importância também desse esquecimento. Muitas vezes nós falamos, mas por que nós esquecemos tudo que nós fizemos, não é? Em outras vidas? Graças a Deus. Porque já pensou se nós fôssemos lembrar, não é, de tudo que nós fizemos ou de que fizeram conosco? Que muitas vezes aquele que está no nosso lar foi alguém que nos prejudicou ou que nós prejudicamos seriamente. Ia ser muito difícil a convivência, não é? Se não impossível, não é? Então, graças a Deus que há esse esquecimento. Não por acaso, não é? Muitas vezes aquele, por exemplo, que nós prejudicamos, vem como uma criança, como nosso filho, né? Exatamente porque quando nós vemos aquele bebê, aquele ser tão indefeso, isso transforma, não é? Nos transforma, né? Muda o nosso sentimento, não é? A todo aquele sentimento do carinho, do cuidado, da proteção. Isso com certeza vai transformando, não é? A relação. Mas aí também nós vamos entender o porquê que muitas vezes há aqueles ódios, aquelas perseguições, muitas vezes até crimes, não é? Dentro da família, muito graves, que não justifica, é claro, mas nós conseguimos entender, né? São aquelas perseguições, aqueles erros de outra vida, muitas vezes muito graves, não é? E por que as pessoas, né, não tiveram toda essa educação espiritual, não é? Essa educação moral, muitas vezes nem ouviram falar de Deus, de Jesus. Olha a importância aqui, a responsabilidade, mais uma vez, dos pais, não é? Dos responsáveis, em levar, não é? Essa educação religiosa, não é? Em falar sobre Deus, sobre Jesus, a importância da oração, que é justamente através de todos esses ensinamentos que nós vamos nos transformando, né? E talvez estes casos tristes que nós vemos aí, talvez tenham sido pessoas que não tiveram, não é, essa oportunidade, todo esse conhecimento, não é, de realmente ir se burilando, né, se transformando, dominando aí as suas tendências, as suas más tendências. Que, na verdade, para nós sabermos também que nós somos, não é muito difícil. Não é só nós vermos as nossas tendências, os nossos gostos, né, os nossos objetivos. Não foi muito diferente do que nós somos hoje. Não é? Talvez hoje, com todo o conhecimento, porque a ideia é que nós vamos sempre progredindo, né? Crescendo cada vez mais em conhecimento, em sabedoria, na prática do bem. Claro, nós vamos aprimorando, né? Como aquela pedra bruta que vai sendo trabalhada até virar um diamante. Claro, né? Vamos aí lapidando, vamos aprimorando, melhorando, mas não foi muito diferente, né? E aí vejamos que na doutrina espírita nós temos uma série, não é, de histórias que vem nos mostrar essa questão, não é, dos resgates, das dificuldades de relacionamento, da falta do perdão, de como um prejudicou o outro e aí acaba tendo que voltar numa próxima reencarnação. Várias histórias nós temos. E nós temos uma que é muito interessante, que na verdade até é muito utilizado nos cursos para explicar a questão da reencarnação. Mas aqui nós vamos abordar uma outra passagem, que alguém aqui já leu Missionários da Luz? Sim, que é aquela história do Segismundo, não é? Que, na verdade, é muito importante, interessante para nós entendermos como que ocorre o processo, a questão da reencarnação, aquela ligação do espírito com o feto, não é? Com o ser que é formado. Muito bonito, aliás, esse capítulo, não é? Muito esclarecedor também, interessante. Mas nós trouxemos esse caso por quê? Porque ali ele mostra bem essa questão do resgate, né? E aí nós vamos ver um pouco antes de toda essa descrição da reencarnação, de como ocorre, dessa ligação, que o Segismundo, né, o que aconteceu com ele? Então havia um casal, né, que era o Adelino e a Raquel, e o Segismundo acabou se apaixonando pela Raquel, né? E aí, não respeitando, né, a ligação dos dois, né, queria a Raquel para ele, né? E aí acabou dando um jeito de eliminar o Adelino, né, para que ele pudesse, então, ficar com a Raquel, né? E aí, depois, uma série de problemas, de dificuldades para os três, não é? E aí, lá no plano espiritual, então, eles vão aprender, não é? Vão se esclarecer. Também no plano espiritual nós aprendemos muito, né? Aproveitamos a oportunidade para o nosso aprendizado, né? Para o nosso esclarecimento, mas sabemos que não basta a teoria, né? Precisamos também da prática.
Então tinham aprendido tudo muito bonito, né, sobre a questão da reconciliação, a questão do perdão, de viverem bem, de viverem em paz. E aí voltaram, primeiro o Adelino e a Raquel. Aí eles voltaram para receber, então, o Segismundo. Só que acontece, o Adelino, apesar de ter aceitado receber o Segismundo, ele ainda tinha muito receio, né? Porque, afinal de contas, era aquele algoz, aquela pessoa que prejudicou seriamente, não é? Então, ele ainda tinha muito receio em receber, não é, o Segismundo. Então, isso dificultava muito todo esse processo reencarnatório. E é todo um trabalho que é feito, não é, pelos espíritos superiores para que eles para que o Adelino pudesse então aceitar, não é, para que eles pudessem se reconciliar. E aí depois vem toda essa descrição aí do processo reencarnatório. Nós não sabemos depois, não é, o que aconteceu, né, infelizmente. O que aconteceu será na história da Raquel, o Segismundo e o Adelino? Não sabemos. Provavelmente alguns conflitos ocorreram, claro, não é? Entre ali o Segismundo e o Adelino, até porque, não é, nós trazemos de alguma forma todos esses registros, não é? Agora, se foram bem-sucedidos ou não, isso vai depender o quê? De todo o conhecimento, não é, que tiveram, tudo que aproveitaram do plano espiritual, se aproveitaram a oportunidade da reencarnação, porque muitas vezes nós temos todo o conhecimento, aprendemos tudo, mas aí voltamos e esquecemos, não é, de colocarmos em prática. Mas somos inspirados, somos chamados a todo instante, não é, para a nossa transformação, para que possamos aprender, para que possamos nos melhorar, mas algumas vezes somos rebeldes, não é? E deixamos a oportunidade passar. Então, por isso que se nós estamos aqui, nós somos aqueles que foram chamados, não é? Então, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos deixar ela passar. Até porque, muitas vezes as pessoas falam, mas nós temos mais reencarnações, não é? Temos ainda tempo para cuidarmos do nosso progresso, mas por que não aproveitarmos desde já, né, essa oportunidade? Até porque sabemos que caminhamos para um mundo de regeneração, um mundo onde o bem irá imperar. E se nós não aproveitarmos essa oportunidade, nós teremos que regredir, né, para mundos inferiores. Então vamos aproveitar essas oportunidades que são dadas para que nós possamos ser esses eleitos, né, para que possamos fazer parte deste novo mundo, não é? E aí vejamos então a importância da família, né, na nossa sociedade, que é a base da sociedade, não é? Então, é claro, a família passa por transformações, por desafios, mas nós sabemos o quanto ela é importante. Até porque, como nós falamos da criança, não é? A criança precisa daqueles cuidados, né? É fundamental, senão ela não sobrevive, não é? Então, aí já começa a importância da família, né? Já da criação da criança. E aí a importância, a responsabilidade dos pais, não é, dos responsáveis, de levar não só a questão da educação que eles vão receber na escola, claro, de nós darmos uma boa casa, comida, roupa, enfim, mas principalmente também levarmos esses valores cristãos, não é, morais, falarmos da prática do bem, falarmos da importância de sermos pessoas corretas, justas, honestas, pessoas caridosas, não é? Levarmos todos esses valores para essas crianças, para que elas possam então receber essas sementes e possam se tornar adultos mais responsáveis, não é? Adultos melhores, que nós possamos viver melhores, de uma maneira melhor uns com os outros, não é? Então vejamos essa responsabilidade, não é, dos pais, não é, para com os filhos, né? E dos filhos também, claro, de aproveitarem toda essa oportunidade, não é, de realmente seguirem, não é, todos esses ensinamentos que são dados, para que possam viver de uma maneira melhor. Porque senão vai ser como aquela parábola do filho pródigo, não é? Aquele que muitas vezes é o rebelde, que resolve se afastar, vai passar pelas dificuldades, pelos sofrimentos, até que resolve então voltar, não é, à casa do pai, até que resolve retificar o seu caminho. Quantas vezes isso já não aconteceu conosco também, não é? Nós lá atrás nos rebelamos, esquecemos, não é, de Deus, de Jesus, e aí sofremos as consequências disso tudo, e aqui estamos, não é? Porque, na verdade, nós não podemos falar que Deus nos castiga, nos pune. Não, Deus é um pai de amor, de misericórdia. O que acontece é que nós é que nos afastamos, não é? Nós é que deixamos de seguir os seus ensinamentos. E é claro, se deixamos de seguir, vamos sofrer as consequências. Até porque
A semeadura é livre, mas a colheita é certa, não é? Então não é que Deus está nos castigando, nós é que não estamos seguindo corretamente tudo aquilo que aprendemos. Então, se nós queremos ter uma vida melhor, e é para isso estamos aqui, não é? Vivermos com mais saúde, mais alegria, mais harmonia, apesar das dificuldades que surgem ao nosso redor, fazem parte, não é? Mundo de expiação e provas, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer o nosso melhor. Porque aí, meus caros, apesar das tempestades, apesar da escuridão, o que importa é que nós já sabemos o caminho que nós devemos seguir. Nós sabemos que um novo dia virá, não é? Para nos mostrar que sempre é possível o nosso recomeço, que sempre é possível nós termos uma vida melhor. E só depende de nós, não é? Dessa transformação, desse primeiro passo. E quando nós falamos aqui dessa diferença, a parentela que ele traz como esses laços de sangue e a família, que é um laço de amor, vamos parar para refletir também se nós temos talvez esses parentes difíceis, parentes problemas, se nós não podemos mudar essa relação, não é? Através da prática do bem, da reconciliação, não desejarmos o mal, não nos vingarmos. Será que nós não podemos alterar essa relação? Certamente que sim. E exatamente, depende de nós. Porque a ideia qual é? Claro, é toda uma questão didática, né? Para entendermos o porquê que nós temos aqueles com os quais nos afinizamos e os outros não. Toda uma explicação. Mas, no fundo, qual que é a ideia? Qual é o objetivo? Que todos nós possamos fazer parte da mesma família. Não que, não, porque o outro é o meu parente corporal, então não é espiritual, vou me afastar. Ao contrário, né? Que esse parente corporal, né, esse laço consanguíneo que ali está, que muitas vezes nós nos afinizamos, que ele possa ser transformado. Né? Quem sabe, num futuro, não virá a ser esse parente espiritual. Afinal de contas, todos aqueles que fazem a vontade de Deus não pertencem à mesma família, não foi o que Jesus disse? Então nós aqui reunidos podemos dizer que pertencemos a essa mesma família espiritual, porque somos cristãos, não é? Acreditamos, não é, em Jesus, todos os seus ensinamentos, na doutrina espírita, então pertencemos a esta família espiritual, por isso essas afinidades, né? Por isso todos, né, temos essas boas relações, nos sentimos tão bem na casa espírita. Não é? Porque pertencemos a essa mesma família. E por que então não estendermos esta família espiritual para todos os lugares que nós estivermos? Não é? Que coisa boa o dia em que toda a humanidade pertencer, não é, a essa família espiritual, que todos nós tivermos esses verdadeiros laços de simpatia, de afinidade, de prática do bem. Essa é a ideia, não é? Que quanto mais nós caminhamos para um mundo melhor, mais nós vamos viver em paz uns com os outros, não é? Sem conflitos, respeitando o próximo, amando o próximo e vivendo em harmonia uns com os outros. Então, que nós possamos aproveitar as lições da noite de hoje e que possamos aproveitar, então, para cuidarmos um pouco mais da nossa família. Então, boa noite, muita paz a todos. Graças a Deus. Alguma pergunta ou colocação? Duas pessoas que se dão bem, né? Já viveram bem em outros tempos. Se dão bem? Sim, provavelmente, não é? Porque já são aqueles espíritos que têm essa afinidade, que já viveram em harmonia, até porque muitas vezes essa questão da família, né, dessa afinidade que há na maior parte dos membros da família, é porque eles vêm juntos, não é, em várias reencarnações, um auxiliando o outro, não é, na sua caminhada. Não é por isso que nós temos toda essa afinidade dentro da nossa família, não é, com muitos parentes, porque sempre nós estamos na mesma família, indo e vindo. Né? Na verdade, ora como pais, ora como filhos, alternando os papéis. Ser modificado. Oi? Modificado através do tempo. Né? Uhum. Pode ser também. Sim, também. É isso aí.
noite. Boa noite. Então, uma dúvida, porque eu entendi tudo que você falou, mas acho que às vezes é tão complicado a missão, né? Você falou sobre missão. Aí você se dedica a uma missão, né? Você está frequentando uma casa, vamos supor, você quer fazer aquela tarefa, cumprir aquela tarefa, e aí também entra o problema do lar, porque você tem que conciliar as duas coisas. Aí quando você vai conciliar, você, na verdade, você não está conciliando, você está fazendo uma bagunça geral. Porque às vezes você acaba tendo essas desavenças, né? Ah, você está indo muito, é melhor você pôr uma cama lá. Acho que muitos daqui já escutaram a mesma coisa. Nem sempre, né, entendem. Não é fácil, os parentes né, entendem. conciliar as duas coisas. Porém, você sabe que você quer progredir, você quer melhorar, você quer levar o seu melhor para o seu lar, você quer... E às vezes a pessoa que está lá não compreende essa sua... Você tenta falar, mas às vezes ela não compreende dessa forma. Ela acha que você está deixando a família para o lado. Eu queria que você falasse um pouquinho. Não, é verdade, Benito. É muito interessante isso que você falou, porque, inclusive, Emmanuel cita logo no início que muitas vezes aquelas pessoas que se identificam, não é, com a doutrina espírita, por exemplo, com o cristianismo, que resolvem se transformar, resolvem aprender, ajudar o próximo, muitas vezes não são compreendidas dentro do lar. E ele vai fazer toda essa explicação que nós já falamos, não é? Do porquê isso acontece, né? E aí também até uma passagem, eu não me lembro agora o livro, em que havia uma senhora que ela desempenhava um trabalho na casa espírita, ela era uma médium, e o marido todo instante também não queria que ela fosse, não é? Até que a espiritualidade auxiliou ali para que ela conseguisse ir para o trabalho. Então, assim, tudo há limite também. Temos que auxiliar a nossa família? Claro, temos o nosso papel ali, uma missão na nossa família. Mas nós temos que tomar cuidado também, não é? Para que o outro acabe nos anulando, não é? Nos impedindo de crescermos. Então, isso é importante parar para refletirmos, não é? Porque tudo há um limite, né? Então, se o outro também não quer que nós cresçamos, aí nós precisamos, então, colocar limites, não é? Se o outro não quer crescer, como nós falamos, o problema é dele. Nós precisamos fazer a nossa parte, vamos conversar, não é? Vamos esclarecer, dialogar. Se o outro não quiser compreender, paciência, né? Nós temos que fazer a nossa parte. A própria passagem aqui, Deus não disse para Abraão deixar sua terra, sua parentela e seguir para a terra prometida? Nós já falamos logo no início a questão do desapego, não é? Então, é preciso saber dosar, claro, ter um bom senso, equilíbrio, mas desde que nós desempenhemos algumas funções na casa espírita, claro, nós não estamos o tempo todo, né? São algumas horas, em algum tempo, isso com certeza não vai prejudicar a relação dentro do nosso lar. Não é? É preciso saber dosar, sem dúvida. Não, há casos e casos também. Não é? Aquela família em que talvez não precise de tanto cuidado mais, todos já são adultos, então a pessoa tem mais tempo disponível. Não é? Ou não tem filhos, então ela vai ter mais tempo disponível para se dedicar a uma causa. Por exemplo, para vir na casa espírita, pode vir até mais vezes. Não é? Outra família, de repente tem crianças novas, aí claro que também vai ter que ajudar, vai ter que estar mais presente. Não que não possa estar na casa espírita, até tantos casos que a gente não vê, não é? De pais que têm filhos muito novos, mas que vêm assistir às reuniões, até porque tem o atendimento às crianças também, tem a evangelização infantil, né? Muitas vezes na federação até uma creche, pessoas que ficam cuidando, né? Então os pais podem, e sim, assistirem às palestras, frequentarem os cursos, desempenharem alguma função, alguma atividade, muito menos, né? Mas isso não vai inviabilizar. Então esse bom senso, acho que se cada um de nós olharmos para dentro de nós, né, essa consciência que é o nosso maior juiz, nós vamos saber, né, no fundo, qual é a resposta, né, sobre essa questão.
Sim, talvez. Às vezes algum momento, uma doença na família, talvez precisemos, né, nos afastar, porque sem dúvida, em primeiro lugar, a família, não vamos abandonar a nossa família, né? Então, talvez em algum momento a família precise, alguém está doente, ou uma criança pequena, nós vamos entender, né? Todos vão entender, a espiritualidade vai entender, não é? Mas também, se for essa questão, né, da birra, ou a pessoa que está sendo mimada, né, está sendo turrona, aí também nós também vamos saber. Nós sabemos, no fundo, não é? E aí vamos aprender a colocar os limites. Tá bem? Não. Mais alguém? Então, muito obrigado a todos. Uma excelente semana. Graças a Deus. Apaga a luz. Então, depois dessa palestra tão maravilhosa, com conteúdo espetacular, né? Nós vamos fazendo as nossas reflexões e fazendo as nossas vibrações, Senhor. Vibrando por todos aqueles que necessitam de um pensamento especial, aquela pessoa que está acamada, aquela pessoa que está rodeada de pessoas, mas ao mesmo tempo se sente tão sozinha. Os que se encontram nos cárceres, a juventude que às vezes a gente vê por aí tão desenfreada, as crianças abandonadas, que nosso pensamento, que nossas as vibrações seja levada a cada um deles em forma de muito amor, que eles sintam que o Pai está sempre ao lado deles em todos os momentos, que eles sintam que o Deus Todo-Poderoso colocou-os na face da terra por algum objetivo, por algum motivo, não foi em vão. Basta eles compreenderem o porquê desse motivo. Às vezes não encontramos respostas, mas tudo tem uma razão de ser. Para crescer, para desenvolver, para acreditar que sempre há uma esperança. Aos nossos parentes, aqueles que se encontram mais ligados a nós, que estão nessa encarnação, e muitos que já partiram, né? Estivemos juntos e estamos juntos com eles também, por uma necessidade não só nossa, como deles, para nós nos aprimorarmos cada vez mais e para eles compreenderem a posição em que se encontram. De tudo nós temos que tirar um proveito. Às vezes das coisas mais difíceis, lá no fundinho, nós vamos ver que há uma solução para tudo. Às vezes essa solução é demorada, mas ela chega no momento oportuno. E vamos então agradecendo cada vez mais a Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, por essa oportunidade desse reencarne, agradecendo a nossa família, todos os componentes dela, aqueles amigos mais achegados e aqueles amigos que às vezes, aquelas pessoas que às vezes a gente vê de vez em quando, mas não importa. Todos somos irmãos para o Pai. Todos somos seus filhos queridos, que não nos abandona em momento nenhum. Obrigado, Deus Todo-Poderoso, por tudo que nos destes e por tudo que nos vai dar. Que possamos voltar para os nossos lares muito mais agradecidos, muito mais fortalecidos por tudo que recebemos hoje aqui, por essa palestra, pelas vibrações
pelo passe que vamos receber. E que na próxima semana possamos mais uma vez estarmos aqui para esse estudo, para essa confraternização, e que possamos, dia a dia, nos evoluir um pouco mais na doutrina espírita. Que assim seja.